Você já parou para pensar no que realmente significa servir? Prepare-se para descobrir o que acontece quando a dignidade encontra seu lugar de honra. Ela entregou o café ao homem com o cachorro bem na frente do inspetor. Seu chefe não elevou a voz, nem parecia bravo, apenas frio. Final. Você acabou aqui. Laura, 6 anos de lealdade apagados em uma única frase. Ela não chorou, apenas quebrou as fitas do avental com a mão trêmula e saiu, não porque quebrou uma regra, mas porque defendeu um veterano e seu cão de serviço. O que Laura não sabia era que alguém filmou tudo. E antes que a manhã do café fosse embora, o chão começou a tremer. 4 veículos militares Humvee chegaram ao estacionamento. Um coronel do Corpo de Fuzileiros Navais, em azul full dress, saiu de um deles. Um homem que um dia havia owed sua vida aos próprios veteranos que ela protegia. E naquele momento, tudo mudou. Laura Maxwell não era o tipo de mulher que as pessoas notavam primeiro, mas ela era quem elas lembravam por mais Temple. Aos 35 anos, ela gerenciava o café Black Oak, escondido na beira do centro de Mason, Geórgia, a apenas 15 minutos de Fort Ginegate, uma das maiores instalações militares do Sudeste. A própria cidade parecia saída de uma pintura de Norman Rockwell. Calçadas arborizadas, bandeiras americanas em cada terceira varanda, uma loja de ferragens que não mudava a cor da tinta desde a administração Reagan. Mas dentro do café, as coisas pareciam diferentes, mais quentes, mais humanas. Laura tinha certeza disso. Ela não administrava o café como um negócio, mas como uma segunda casa, o tipo de lugar onde alguém poderia entrar depois de um dia longo ou uma missão longa e se sentir humano novamente. O café não era nada sofisticado, sem martinis de expresso ou arte complexa de espuma, apenas café forte, recargas quentes e notas escritas à mão pregadas no quadro de avisos atrás do balcão. Mas o que distinguia o Black Oak não era o café, era Laura. Ela se lembrava nomes, aniversários, datas de folga de missões. Sabia quem preferia ovos bem passados e quem não tocava mais café desde o Iraque. Ela criava espaço para o silêncio, especialmente aquele vindo de veteranos que carregavam mais do que cicatrizes físicas. E toda quarta-feira, às 9 horas, em ponto, ela realizava algo que silenciosamente se tornara uma tradição na cidade. A Hora dos Heróis. Começava com apenas 3. Seu sogro, Ben Harper, um instrutor do Marine Corps aposentado. Ralph, um veterano do Vietnã que raramente falava, mas nunca perdia uma semana. E Lisa, ex-enfermeira do exército, com uma risada que ecoava como sinos de vento. Com o tempo, o círculo cresceu. Veteranos da tempestade no deserto, Iraque, Afeganistão, de todas as eras, não eram atraídos pelo menu, mas pela mulher que o administrava. Laura sempre dizia a mesma coisa antes de começar. Este é um lugar para ser visto, não consertado, para sentar, não performar. E eles concordavam, se acomodando enquanto bebiam café e trocavam histórias, algumas engraçadas, outras pesadas, e algumas dolorosas demais para serem contadas com palavras. Ela nunca falou muito sobre sua própria história, mas todos na cidade conheciam o esboço. Seu marido, o sargento David Ross, foi morto em combate há 6 anos, na província de Helmand, Afeganistão. Sua foto pendurava na parede acima do caixa, não em uniforme, mas de jeans e camisa de flanela, segurando uma caneca de café fora da porta da frente do café. Foi tirada 2 semanas antes de sua última missão. Ele nunca voltou para casa. Laura nunca se casou novamente, nem mesmo deu pistas disso. Ela despejou sua dor no café, não para escapar dela, mas para construir algo a partir dela. Pessoas. A amavam por isso, mas mais do que isso a respeitavam. Os veteranos a chamavam de senhora, sem ironia. Os adolescentes seguravam a porta para ela sem que precisassem ser convidados. Até o prefeito passava uma vez por mês só para agradecê-la por manter a cidade unida, melhor que a maioria das instituições. Mas para Laura, nunca foi sobre reconhecimento, era sobre a missão. A missão silenciosa, aquela que não vem com medalhas, mas que importa tanto quanto. Cada vez que ela servia uma xícara de café,
para um veterano ansioso demais para se sentar em uma sala lotada, cada vez que ela saía do balcão para ver se alguém estava bem, após olhar demais pela janela, cada vez que deixava um cachorro deitado sob uma mesa sem fazer perguntas. Não era uma regra que ela seguisse, era instinto, era amor. E aquela manhã de quarta-feira, a manhã em que tudo mudou, começou como todas as outras. O sino sobre a porta tocou suavemente. Os clientes fiéis entraram. O café respirava. A sala era cheia de conversas silenciosas, risadas e o vibrante zumbido de pertencimento. Laura ainda não sabia, mas, ao final do dia, aquele pequeno café se tornaria epicentro de uma tempestade que ecoaria até Washington. Tudo começaria com um homem, um cachorro e uma mulher que se recusaram a recuar. Era uma manhã de quarta-feira fresca, do tipo em que a luz do sol parecia mais fria do que realmente tinha, e o vapor surgia suavemente de cada xícara como pequenos fantasmas. Laura estava atrás do balcão, mangas arregaçadas, cabelo preso, cumprimentando cada rosto familiar com aquele mesmo aceno, silencioso mas acolhedor. Ela já tinha preparado a primeira jarra de café torrado escuro para a hora dos heróis e arrumava a pilha de canecas de cerâmica que guardava especialmente para os veteranos. Então a porta se abriu novamente e Danny Reynolds entrou com Shadow ao lado. Danny era uma das caras novas. Nos seus 50 anos, ex-recon de Marine Corps. Não falava muito e nunca ficava muito tempo, mas seu simples fato de vir significava algo. Shadow, um labrador preto misturado com um pastor alemão, nunca ficava a mais, de alguns centímetros de seu calcanhar. O cachorro usava uma veste vermelha brilhante com letras brancas ousadas. Cachorro de serviço, não toque. Laura acenou com a mão no canto da mesa perto da janela. Abriu o sorriso. Ele acenou de volta. Murmurou um obrigado e guiou Shadow até o canto mais afastado. Então, o ar mudou. A porta da frente se abriu com um estrondo breve e decidido. Entrou. Um homem com blazer azul marinho, calças bem passadas e uma expressão que parecia alérgica à alegria. Ele carregava uma prancheta como se fosse uma medalha de honra. Sua placa dizia: Logan Prescott, inspetor de saúde estadual. Laura não esperava uma visita e o cumprimentou com educação. Posso ajudar a encontrar algo? Perguntou. Uma inspeção, respondeu ele obstinadamente, sem aviso prévio. Ele se moveu pelo espaço com precisão cirúrgica, batendo em superfícies de metal, verificando etiquetas, abrindo portas de refrigerador, até que viu o cachorro. Parou de repente, como se tivesse batido numa parede. Aquele animal, ele anunciou em voz alta, apontando para Shadow, está em violação ao Código Estadual de Saúde. Nenhum animal permitido onde se serve comida. As cabeças se viraram, as conversas ficaram em silêncio. Laura saiu cautelosamente do balcão, sem elevar a voz. Ele é um cão de serviço registrado, ela disse calmamente. A lei Aiden permite sua presença aqui. Prescott franziu a testa, varrendo a sala como se procurasse reforços. Não me interessa que colete ele esteja usando, ele retrucou. Animais carregam farelo, saliva, cabelo. Isso é um risco alimentar. A menos que você queira fechar este café, aquele cachorro vai embora. Ray se enrijeceu na cadeira, a mão segurando a xícara de café como se fosse cair. Shadow não se moveu, apenas olhou para Ray esperando. A sala caiu em silêncio. Laura respirou fundo e falou as palavras que sabia que não poderia voltar atrás. Não vou pedir para um veterano sair, e não pedirei para o cão de serviço dele sair também. Você pode fazer seu relatório, sabendo que tentou humilhar um homem que serviu a este país na frente das próprias pessoas que ele quis proteger. A mandíbula de Prescott amarrou-se. De longe, alguém murmurou. Duro na queda, mas não importava, porque agora na porta havia outra figura. Deborah Lyle, gerente regional da empresa-mãe do Black Oak Café. Aparentemente, ela tinha chegado cedo para uma inspeção rotineira, justo a tempo de assistir tudo. Seus olhos estavam arregalados, seu tom era gelo. Laura Maxwell, você acabou de violar uma política de conformidade de saúde direta na frente de um inspetor estadual. Pegue suas coisas, você está despedida. Gritos ecoaram. Uma colher caiu no chão
Danny Reynolds ficou até meio chocado. Laura não se mexeu, não a princípio. Então, ela olhou ao redor do café. Olhou para Danny, Shadow e para o pequeno quadro de avisos na parede que dizia: Hora dos Heróis, hoje café grátis para veteranos. E ela sorriu quase imperceptivelmente. Desfez o avental com mãos tremendo, dobrou-o e colocou no balcão. Depois virou-se para Yasmin, a jovem barista ao lado da máquina de expresso, e sussurrou: Certifique-se de que Danny receba seu reabastecimento. Ela saiu pela porta lateral, sob a luz do sol da manhã, enquanto o café permanecia parado atrás dela. Ninguém a acompanhou, mas alguém pressionou para gravar. E em algum lugar na rede invisível de telefones e redes sociais, uma história havia sido capturada. Um ato silencioso de afronta, uma linha traçada, uma mulher despedida, não porque quebrou uma regra, mas porque se recusou a queimar sua alma. E longe dali, em um escritório cheio de fotos militares e placas de bronze com nomes, o coronel Michael Gaines recebeu uma ligação que não ignoraria. Por 35 minutos, o Mason Muggs ficou em silêncio. Os clientes sussurraram, alguns deixaram seu café meio bebido, outros ficaram parados, olhando pela janela, como se o próprio vento pudesse trazer uma explicação. Mas Sofia, a jovem barista que Laura treinou, permaneceu no seu posto. Suas mãos tremiam levemente enquanto servia a segunda xícara de Danny. Ela não sabia o que dizer, admitiria depois, mas sabia que se deixasse aquele posto, estaria desapontando. Ela mesma. Danny ficou quieto na sua mesa, sem tocar sua xícara desde que Laura saiu. Shadow tinha se deitado aos seus pés, com as orelhas tremendo, mas imóvel, como se sentisse que algo tinha sido quebrado na sala. Então começou um ruído baixo, quase imperceptível no início, como trovões distantes rolando pelas colinas da Geórgia. Cadeiras balançaram, o café se agitou. As janelas do café começaram a zumbir. Os clientes se levantaram e olharam. Para fora do lado leste da Main Street, através da névoa matinal e das calçadas ladeadas de bordo, vieram 4 veículos militares Humvee. Seus pneus roncando contra o asfalto, as luzes cortando a névoa como feixes de busca. Os veículos puxaram lentamente para o estacionamento, formando uma linha deliberada. As portas do café se abriram em uníssono e saiu o coronel Michael Gaines, decorado, calmo, vestido com a roupa azul do Corpo de Fuzileiros Navais. Botões dourados reluzentes, luvas brancas na mão, várias condecorações. Sua expressão era impenetrável. Atrás dele, 2 dezenas de marines seguiram em formação com uniformes impecáveis, presença inconfundível. Parados em atenção na calçada, fora do café, dentro, ninguém se mexia. O inspetor Logan Prescott ficou congelado perto do expositor de doces, sua prancheta abaixada, esquecido. Deborah Lyle, a gerente regional, recuou alguns passos, como se o café pudesse queimar. O sino da porta tocou uma vez, e o coronel Gaines entrou sozinho. Seus botas pisaram o chão fortemente, num ritmo lento, ecoando como um tambor no silêncio. Parou no centro do café, olhando uma vez para Yasmin, que engoliu em seco, e depois para Danny, que se levantara lentamente. Seus olhos se encontraram. Danny assentiu silenciosamente. O coronel retribuiu com algo ainda mais profundo, um gesto de respeito. Foi então que Prescott gaguejou. Eu não sabia que ele era o coronel. Ele não levantou a voz. Você não precisa saber quem alguém é para tratá-lo com dignidade básica. Ele virou-se para Yasmin. Laura Maxwell está aqui? Yasmin balançou a cabeça. Ela foi despedida por defender o Sr. Reynolds e Shadow. O coronel Gaines apertou a mandíbula, seu queixo ficando mais tenso. Aquela mulher serviu melhor às famílias desta base do que a maioria das instituições juntas. Ela dava aos meus homens um lugar para respirar quando voltavam para casa sem palavras, e tratou um Marine condecorado com o respeito que essa nação prometeu a ele. E esqueceu. Danny limpou a garganta, falando pela primeira vez. Ela não fez perguntas, disse calmamente. Ela não hesitou quando entrei com o cachorro. Ela simplesmente serviu o café e me deu um lugar para sentar.
Foi a primeira vez em muito tempo que me senti uma pessoa de novo. Uma lágrima escorreu pelo rosto de uma mulher perto da caixa. O coronel Gaines assentiu, virou-se para os Marines, do lado de fora, deu um passo em direção à porta, levantou a mão em sinal de respeito e eles entraram em fila ordenada, silenciosa e reverente. 2 Marines se moveram atrás do balcão e removeram o logotipo da empresa da parede, dobrando o painel de vinil como uma bandeira. Outro substituiu o quadro negro por uma placa nova, levada de seu veículo, que dizia, em letras brancas e pintadas à mão, "Bem-vindo à casa de Laura, onde a honra é servida diariamente." Quando Deborah Lyle tentou intervir, o coronel Gaines olhou para ela uma última vez. "Assim que você decidir", disse ele, "nós faremos o mesmo." Então saiu, telefone na mão. Um momento depois, o telefone de Yasmin vibrou. Ela olhou para baixo, confusa. Era uma mensagem direta de Fort Guinegate. Ela disse, "Solicitaram que Laura compareça ao quartel-general hoje." Danny respirou lentamente, olhos arregalados. Shadow se levantou e dentro do café que antes era símbolo de café e conforto, algo totalmente novo estava surgindo. Um acerto de contas. Laura estava dentro de sua caminhonete, na beira de sua entrada, chaves na mão, mas o motor desligado. Ela estivera ali há 15 minutos, ainda vestida com a roupa do café. Jeans manchados de café, seu jeans favorito azul de flanela e sapatos que tinham visto mais café derramado do que ela gostaria de contar. Laura olhou para a estrada, revivendo a manhã várias vezes, lembrando-se de ter sido despedida na frente dos clientes por fazer a coisa certa. E agora, uma mensagem do quartel. O coronel Gaines gostaria de encontrá-la no quartel-general de Fort Guinegate hoje. Ela não sabia exatamente o que aquilo significava. Não sabia se era algo bom, mas de alguma forma, no fundo, ela sentia a mudança. Algo maior do que sua vida no Black Oak tinha acabado de começar. Laura respirou fundo, ligou o motor e seguiu pela estrada familiar, aquela que tinha percorrido centenas de vezes antes. Só que desta vez, ela não ia entregar muffins ou recipientes de café. Dessa vez, ela estava entrando pelos portões. Fort Guinegate parecia uma cidade, com ruas ordenadas, avenidas alinhadas com bandeiras, o som de passos ecoando ao fundo. Ela já esteve lá como esposa de militar, mas agora, ao entrar no prédio principal de administração, sentiu-se uma outsider novamente. O coronel Michael Gaines a encontrou na porta. Ele não estava mais em uniforme azul marinho, apenas com um uniforme caqui limpo e uma presença calma que parecia comandar uma sala com um simples olhar. "Obrigado por vir", disse ele, estendendo a mão. Ela apertou com firmeza, mas ainda insegura. "Deixe-me mostrar algo a você." Ele a conduziu por um corredor repleto de retratos de antigos comandantes, mapas de treinamento e placas de reconhecimento. Pararam em frente a uma porta rotulada como Iniciativa de Transição e Bem-Estar de Veteranos. Dentro, a sala estava cheia de cadeiras dobráveis, quadros brancos e caixas de materiais não utilizados. Alguns jovens funcionários se moviam silenciosamente no canto, preparando tapetes de terapia e transportando equipamentos doados. "Este é um programa piloto", explicou ele. "Temos tentado colocá-lo em funcionamento há 2 anos. O problema é que é difícil encontrar alguém que entenda veteranos, não só na papelada, mas por dentro." Yasmin cruzou os braços. "Eu não sou terapeuta, não tenho diploma em serviço social." "Não", ele respondeu, "mas você criou um lugar onde homens e mulheres com feridas invisíveis vieram se curar. Você fez mais com café e bondade do que alguns programas com um orçamento de $1 milhão. Ela não respondeu imediatamente. O coronel Gaines se aproximou mais. Sua voz ficou mais suave. "Você criou um santuário sem perceber. O que você fez naquele café foi liderança, foi serviço." Então, de trás de uma sala, uma voz chamou. "É ela!" Uma jovem com cerca de 20 anos, de mangas longas cobrindo cicatrizes de queimaduras, nos braços e no queixo, saiu. Sua placa dizia Tiffany Rios. Ela caminhou lentamente, um filhote de Golden Retriever ao lado, usando uma veste vermelha de treinamento.
Oi? Disse timidamente. Só quero dizer que vi o vídeo seu com o cachorro. E o cara? Não frequento uma cafeteria desde que voltei, mas acho que poderia sentar em um lugar que você administra. Laura piscou. O ar no peito dela mudou. O Coronel Gaines sorriu. Gostaríamos de oferecer uma posição para você, não como uma figura decorativa, não como um nome numa brochura, mas como diretora deste centro. Laura soltou o ar. Você está falando sério, como um ataque cardíaco? Ele perguntou. Você vai gerenciar os programas, construir o espaço, moldar a cultura. Você já sabe o que funciona: comunidade, rotina, respeito. Ela olhou para Tiffany, que agora se ajoelhava com seu cachorro. Pensou em Ian Shadow, nos muitos homens e mulheres que encontraram seu caminho até o Black Oak Café, não por lattes, mas por paz. E de repente, ela soube. Eu aceito, ela disse suavemente. O coronel assentiu uma vez. Então, vamos começar. Naquela noite, Laura ficou sozinha, na parede de fotos que logo se tornaria o novo coração dos esforços de divulgação do Fort Ginegate. As paredes estavam nuas, os pisos marcados, mas o ar parecia cheio de algo sagrado. Ela retirou uma foto antiga de David, seu marido, sentado do lado de fora do café com as botas para cima, sorrindo para ela. Pôs na parede, sem placa ou moldura, apenas memória e missão. A palavra se espalhou mais rápido do que ela imaginava. No final da semana, o Centro de Transição e Bem-Estar de Veteranos de Fort Ginegate não era apenas mais uma iniciativa militar. Tinha se tornado algo vivo. Veteranos que há anos não colocavam os pés na base apareceram, jovens soldados. Retornaram com suas esposas relutantes. Até o jornal local, The Mason Gazette, publicou uma página inteira de Café ao Comando, contando como Laura Maxwell está reconstruindo a confiança, um copo de cada vez. Laura não fez nada de espetacular. Ela não trouxe palestrantes famosos ou consultores. Ela simplesmente fez o que sempre fez: prestar atenção, perguntar nomes, lembrar. Colocou um quadro branco perto da máquina de café que dizia: quem precisa de uma carona? Quem precisa de alguém para escutar? Deixou cachorros deitar nos cantos das salas de terapia sem fazer alarde. Ainda mantém aquele caderninho manuscrito de sempre, com páginas novas, uma para cada veterano que entrou. Alguns dias são silenciosos, outros difíceis, alguns cheios de silêncio e recargas. Mas algo poderoso está se construindo. Um espaço onde a dor não é escondida e a cura não precisa ser barulhenta. Ian vem com frequência agora. Shadow vai direto para seu canto favorito e deita como se sempre tivesse pertencido lá. Tiffany Rios aparece toda terça-feira. Ela ainda não fala em grupos, mas começou a fazer desenhos de cães, mãos e reencontros. Yasmin, a jovem barista do Black Oak, visita às sextas-feiras. Ela traz café, sim, mas também risadas. Quando Laura precisa de uma opinião, seja sobre papel de parede ou conteúdo do site, Yasmin é a primeira a ajudar. Mas nem tudo agrada. Algumas autoridades questionaram por que alguém sem formação formal está liderando um programa piloto federal. Chegaram silenciosos, com pranchetas na mão, roupas rígidas de ceticismo. Examinaram registros, fizeram perguntas invasivas, até testaram os filtros de água da máquina de café. No final, um inspetor olhou nos olhos de Laura e perguntou: que certificações você possui que a qualificam para aconselhar veteranos? Ela não piscou. Não tenho certificações, respondeu calmamente. Apenas consistência e bondade. O inspetor não respondeu, mas anotou tudo. Uma semana depois, Laura recebeu uma notificação formal de que o Centro de Bem-Estar estava sob avaliação para uma possível expansão como modelo nacional. O Coronel Gaines chamou isso de vitória. Laura achou apenas humilhante. Mas mesmo com o crescimento, o Black Oak ainda puxava seu coração. Uma tarde, ela voltou silenciosamente, sem aviso. Yasmin estava no balcão. Você agora deve estar famosa, ela brincou, empurrando uma caneca. Só estou aqui por café, disse Laura sorrindo. O café tinha mudado. Fotos de veteranos agora decoravam as paredes. Ian, Tiffany, outros. Um novo sinal foi pendurado perto do caixa. Canto da Laura,
onde ninguém fica sozinho. Ainda naquele dia, Laura foi falar em uma arrecadação local para famílias de veteranos. Foi um evento modesto, com pessoas idosas, crianças com cartazes de giz de cera. Ela falou sem notas. Não quis criar um programa, disse ela. Só recusei-me a abandonar um homem e seu cão. O público ficou em silêncio. Depois aplaudiu forte, de verdade. E lá no fundo, Ian se levantou, a sua estrela de prata no peito, e deu-lhe um silencioso sinal de respeito. Naquela noite, na sua casa, Laura ficou sozinha, na parede de fotos, e colocou mais uma de um dia após a chegada dos Humvees, com pessoas de pé, cães sob as mesas, cafés nas mãos, sem medo, sem vergonha, apenas conexão. Sobre ela colocou um pequeno cartão que dizia: o legado não é o que construímos para nós mesmos, é o que protegemos nos outros. E naquele silêncio, Laura entendeu. O café não tinha fechado, apenas se mudou. 3 semanas depois, uma carta chegou, selada, com o emblema dourado do Departamento de Defesa. O coronel Gaines entregou-a pessoalmente. Estavam na sala dela, no centro de bem-estar, cercados pelo silêncio de quem ainda aprende a curar. Ele não disse muito, apenas: você vai querer sentar para isso. Ela abriu cuidadosamente as palavras na carta, desfocando-a à medida que lia. Você foi indicada para a Medalha Civil Nacional pelo serviço distinguido aos veteranos. Ela leu várias vezes. Nada de extraordinário, ela sussurrou, nada demais. Gaines deu uma risada. Exatamente por isso você vai receber. O convite era para uma cerimônia em Washington, onde ela discursaria. No dia de partir, fez uma mala leve, blazer, um relógio antigo de David e seu caderno de sempre, com nomes, aniversários, notas. Como Tiffany gosta de chá, e não pergunte a Ian sobre 15 de maio. Aquele caderno tinha mais peso do que qualquer currículo. No aeroporto, alguém chamou seu nome. Precisa de carona, senhorita Maxwell. Ela virou-se e viu Ian, firme, ao lado. Shadow, brincando com o rabo. A base me designou seu acompanhante, disse com um sorriso. Laura riu, nervosa e admirada. Você se saiu bem. Vai falar ao Pentágono. A sala do Congresso era maior do que ela pensava. Toalhas brancas, palco de latão, câmeras, seu nome na tela atrás. Quando ela foi ao microfone, sua voz parecia pequena, mas a sala se inclinou a ouvi-la. Não sou general nem médica, não faço leis, não escrevo políticas, mas vi algo sagrado acontecer aqui. Veteranos vindo, não por conselho, mas por presença. Eles não querem conserto, querem ser vistos. Algumas pessoas concordaram, outras choraram. Fui despedida por deixar um homem com seu cão sentado lá e tudo mudou. Ela fez uma pausa. Na verdade, nunca foi só sobre café. Era sobre dignidade. Os aplausos encheram o espaço. Ian lá atrás, apenas acenando, como um soldado que ouve claramente. Depois, ao pôr do sol, Laura saiu sozinha buscando silêncio. Um homem de barba branca e olhos gentis se aproximou. Você não me conhece, né? Ela perguntou. Ele olhou para ela, puxou uma foto antiga. David e o velho, lá fora do café, antes da última missão. Você me serviu uma xícara no dia que recebi minha alta médica. Você só sorriu. Foi a primeira vez que senti que era eu de novo. Ele mostrou a foto. Ela a recebeu com mãos trêmulas, o coração na garganta. Voltando a Mason, a cidade fez uma recepção, mas Laura não foi embora imediatamente. Ela voltou ao centro de bem-estar. Era noite. Silêncio. Alguns veteranos ao lado da fogueira. Ela foi às fotos na parede, pegou uma mais antiga, de um dia após a chegada dos Humvees. Pessoas de pé, cães debaixo das mesas, cafés nas mãos, sem medo, sem vergonha. Acima, colocou um cartão com a frase: o legado é aquilo que protegemos nos outros. E naquela quietude, ela entendeu. O café não tinha fechado, só se mudou. 3 semanas depois, uma carta, selada, com o símbolo do Departamento de Defesa, chegou. O coronel Gaines entregou a ela pessoalmente. Elas estavam no centro de bem-estar, cercados pelo silêncio de quem ainda aprende a curar. Ele não falou muito, só: vai querer sentar para isso. Ela abriu a carta. As palavras na mensagem, desfocadas, enquanto ela lia.
Você foi indicada à Medalha Civil pelos serviços dignos aos veteranos. Ela leu várias vezes. Nada de extraordinário. Sussurrou. Nada demais. Gaines riu. Exatamente por isso você vai receber. O convite era para uma cerimônia em Washington, para falar na Conferência Nacional de Apoio aos Veteranos. Grace sentiu as pernas fraquejarem. Prepare-se. Blazer, relógio antigo, caderno. No aeroporto alguém chamou. Precisa de carona, senhorita Maxwell? Ela virou-se e viu Ian, firme, ao lado, Shadow, brincando com o rabo. A base me designou seu acompanhante, ele disse, sorrindo. Laura riu, nervosa. Você se saiu bem. A sala do Congresso era maior do que ela pensava. Toalhas brancas, palco de latão, câmeras, seu nome na tela. Quando entrou, sua voz parecia baixa, mas a sala inclinou o ouvido. Não sou general, nem médica, nem política. Sou alguém que gerencia um café perto de uma base militar, que serve café e escuta histórias. E ela viu algo sagrado acontecer ali. Veteranos vindo, não por conselho, mas por presença. Eles não querem conserto, querem ser vistos. Algumas pessoas choraram, outras assentiram. Fui despedida por deixar um homem com seu cão sentado lá e tudo mudou. Ela parou. Nunca foi só sobre o café. Era sobre dignidade. Os aplausos ecoaram e Ian, lá atrás, apenas acenou, como um soldado que escuta suas ordens com clareza. Depois, ao pôr do sol, Laura saiu sozinha, buscando silêncio. Um homem de barba branca e olhos gentis se aproximou. Você não me conhece, né? Perguntou. Ele olhou para ela, puxou uma foto antiga. David e o velho, lá fora do café, antes da última missão. Você me serviu uma xícara no dia em que recebi alta médica. Você só sorriu. Foi a primeira vez que senti que era eu de novo. Ele mostrou a foto. Ela a recebeu com mãos trêmulas, o coração apertado. Voltando a Mason, uma festa de boas-vindas aconteceu, mas Laura não foi lá imediatamente. Ela voltou ao centro de bem-estar. Era noite, silêncio, alguns veteranos próximos à fogueira. Foi às fotos. Pegou uma do dia seguinte à chegada dos Humvees, de pé, cães debaixo das mesas, cafés nas mãos, sem medo, sem vergonha, apenas conexão. Acima, colocou um pequeno cartão. O legado não é o que construímos, é o que protegemos nos outros. E no silêncio, ela entendeu. O café não tinha fechado, só mudou de lugar. 3 semanas depois, ela recebeu uma carta, selada, e com o símbolo do Departamento de Defesa. O coronel Gaines entregou-a pessoalmente. Elas estavam na sala dela, no centro de bem-estar, cercados pelo silêncio de quem ainda aprende a curar. Ele não disse muito, apenas, vai querer sentar para isso. Ela abriu lentamente, lendo, você foi indicada à Medalha Civil Nacional em reconhecimento ao serviço digno aos veteranos. Ela leu várias vezes. Nada de especial. Ela sussurrou. Nada demais. Gaines soltou uma risada. Exatamente por isso que você vai receber. O convite era para uma cerimônia em Washington. Na manhã seguinte, Laura despertou cedo, ainda com o coração acelerado pela cerimônia que a esperava em Washington. Ela colocou o blazer, ajustou o relógio de David e pegou seu caderno, sentindo-se mais determinada do que nunca. Antes de sair, olhou uma última vez para a parede de fotos do centro de bem-estar, onde agora havia mais retratos de veteranos, sorrisos e memórias. Ela se lembrou de tudo que tinha construído ali. Não apenas um café, mas um santuário de esperança e cura. Ao chegar ao aeroporto, viu Ian esperando por ela com um sorriso tranquilizador. Você vai arrasar lá, disse ele, apertando sua mão com força. Shadow, ao seu lado, parecia entender a importância daquele momento, permanecendo calmo e atento. Na cerimônia em Washington, o grande ato começou com uma introdução emocionada. Laura subiu ao palco, respirou fundo e olhou para aqueles olhos atentos que a olhavam com respeito e esperança. Quando tomou o microfone, suas palavras fluíram com autenticidade e força. Não sou uma heroína por criar um café, nem uma líder por ocupar esse espaço. Sou uma mulher que um dia perdeu alguém que amava, que enfrentou a dor, o desprezo e o silêncio. E nesta jornada, descobri que a verdadeira liderança é cuidar.
é escutar, é ver além das cicatrizes visíveis. Ela fez uma pausa, enquanto a sala ficava em silêncio, absorvendo cada palavra. Os veteranos que vejo aqui e todos que estão em casa sabem que o maior presente que podemos dar uns aos outros é ser vistos, ouvidos e lembrados. Meu trabalho nunca foi sobre café, mas sobre dignidade. Nunca foi sobre regras, mas sobre amor. E hoje quero agradecer a todos que me ensinaram isso e àqueles que continuam a ensinar todos os dias. O auditório explodiu em aplausos. Quando Laura desceu do palco, sentiu lágrimas de alegria e alívio escorrerem pelo rosto. Ian a esperava na entrada, e eles se abraçaram enquanto Shadow se deitou ao lado, como se tivesse feito parte de tudo. De volta a Mason, os veteranos estavam reunidos na praça principal. Com ela, uma placa havia sido instalada na entrada do centro de bem-estar, escrita em letras sólidas: lugar de esperança, força e cura, um lar para aqueles que lutaram pelo nosso país. Cada rosto ali refletia histórias de batalhas difíceis, de vitórias silenciosas e de uma coragem que ninguém pode tirar. Laura sabia que seu caminho ainda seria longo, mas naquele momento ela sentiu que tinha feito a sua parte, não com palavras grandiosas, mas com ações de amor e compaixão. E isso era suficiente, porque no fim, ela descobriu que o verdadeiro legado não está na medalha ou no reconhecimento, mas nos corações que tocamos e nas vidas que ajudamos a recuperar. E assim, a pequena cafeteria de Mason, agora transformada, continuou a ser um símbolo de resistência, memórias e esperança. Um lugar onde ninguém ficava sozinho, onde a dignidade era servida diariamente e onde, pelo menos por um pouco, a paz finalmente reinava. Se você acredita na força da esperança, na coragem de quem serve e no poder de um gesto simples, compartilhe essa história e lembre-se: toda ação de amor pode transformar vidas, seja a mudança que os veteranos e aqueles que lutam pelo seu país merecem. Juntos, podemos fazer a diferença. Até o próximo vídeo.